Você que está nos acompanhando essa nossa cobertura da pandemia, da chegada da pandemia de coronavírus ao estado do Piauí, sabe que todas as vezes que nós iniciamos uma nova edição, nós sempre apresentamos para você de casa os números da evolução da pandemia, da doença de Covid-19 em todo o mundo. E é assim que nós vamos começar a edição desta segunda-feira. Vamos ao telão que traz números atualizados da evolução desta pandemia nesta segunda-feira, lembrando a você de casa que nós apresentamos sempre dados que são coletados e catalogados pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Neste exato momento, nós estamos aproximadamente 1h07, 8 minutos, nós vamos apresentar para você de casa o que é que nós temos de números oficiais do coronavírus na atualidade. Vamos lá! 1.870.076 casos confirmados em todo o mundo da doença Covid-19. Desse total, casos ativos, temos 1.312.701 casos. Casos recuperados, atualmente 441.323. Lembrando a você de casa que eu estou passando para você, sempre começo o jornal, passando para você os números globais. Casos fatais, até o exato momento, cerca de 116.052 pessoas já vieram a óbito em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Passado estes dados, dado o nosso panorama geral da evolução da pandemia no mundo, vamos agora para os países que vêm se destacando. E eu sempre começo agora, nos últimos tempos, a apresentar para você de casa os números dos Estados Unidos. País norte-americano que vem se destacando por conta da evolução de um pico bastante agressivo da doença na atualidade. Os números dos Estados Unidos da América são o seguinte: 562.506 casos confirmados, quase um terço dos números de casos de registros oficiais de coronavírus em todo o mundo estão nos Estados Unidos. E é importante, é claro, destacar que os Estados Unidos foi um dos países que sempre pregou o relaxamento das leis de isolamento social. E já está colhendo quase um terço dos casos da atualidade de coronavírus estão lá em território norte-americano. Casos ativos, 498.438 casos. Na atualidade, recuperados, pacientes que já estão livres dos efeitos do coronavírus no organismo humano, são 41.917 casos. Os Estados Unidos já registra 22.151 casos fatais por conta desta pandemia de coronavírus na atualidade. A gente vai agora para o continente europeu apresentar para você números bastante agressivos da doença que evolui em território espanhol. Lembrando que a Espanha também praticou em determinado momento uma campanha contra o isolamento social. E atualmente os números espanhóis são o seguinte: 169.510 casos, quase 10% dos casos de coronavírus positivos em todo o mundo na atualidade, estão em território espanhol. Casos ativos, pacientes em tratamento da doença, 87.169 casos. Casos recuperados já são 64.727. Os números espanhóis realmente nos trazem bastante esperança. Nós já temos os números de casos recuperados quase se aproximando dos casos positivos da atualidade em território espanhol, casos ativos. Então a gente vê que realmente esta doença vem, mas é possível, com uma organização e, é claro, com a colaboração da população, fazer com que os números de casos recuperados possam evoluir. E é o que nós encontramos em território espanhol: 64.727 pacientes recuperados. Casos fatais já são 17.614 mortes em decorrência da Covid-19 apenas em território espanhol. A gente continua ali na Europa, vamos apresentar para você os dados da Itália, país que realmente sofreu bastante com esta explosão, o pico do coronavírus em território italiano, mas agora a Itália já começa a controlar o efetivo deste pico da doença em território italiano. Vamos aos números. 156.363 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, em território italiano. Casos ativos são 102.253. Recuperados, 34.211 casos. Aqui a gente vê realmente uma situação bastante interessante. Na Espanha, nós já temos a quantidade de casos recuperados se aproximando da quantidade de casos ativos. Aqui na Itália, o número não cresce na mesma proporção. Ainda temos cerca de 100 mil casos ativos e 34 mil casos recuperados. Na Itália também é um número bastante forte de casos fatais, já se aproximando dos Estados Unidos e maior do que o caso da Espanha. Já tem 19.899 mortos em decorrência da Covid-19 em território
italiano. Apresentado para vocês esses números desses 3 países que vêm se destacando, vamos agora para o continente da América do Sul focar os nossos olhares para a realidade brasileira na atualidade. Lembrando que o Brasil ainda não vive nem a fase acelerada da pandemia de coronavírus em território brasileiro. Quiçá dizer do nosso pico que ainda está um pouco distante, previsto apenas para a primeira quinzena do mês de abril de 2020. Vamos aos números brasileiros neste início de tarde de segunda-feira. Atualmente, 22.686 casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, em território brasileiro. Casos ativos já somam 21.418 casos. Os casos recuperados você confere no seu monitor que foram retirados deste panorama, porque o Ministério da Saúde ainda, na realidade, já traçou uma nova perspectiva para tratar tanto casos recuperados quanto casos suspeitos. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os brasileiros são considerados suspeitos porque a questão da transmissão comunitária, de certa forma, já foi encerrada aqui no país porque ela evoluiu muito rápido. Então, todos são considerados suspeitos e até o exato momento o Ministério ainda traça um protocolo para identificar quem podem ser aqueles pacientes considerados curados. Por isso que neste início de segunda-feira eu não posso apresentar para você os números curados porque, por conta de uma determinação do Ministério da Saúde, ainda estamos aguardando o protocolo que vai determinar quando um paciente que teve contato com Covid-19 é curado para as autoridades em saúde pública. Mesmo assim, até o exato momento, são 1.267 casos de óbitos registrados em território brasileiro em decorrência da Covid-19. Lembrando a você de casa que esses números que nós apresentamos para você, que está aqui em nosso telão, são originários da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A própria OMS está em contato sempre com as organizações de saúde pública de cada país, faz essa tabulação e a atualização em tempo real. Esses são os números brasileiros oficiais. Passado para vocês os números brasileiros, vamos agora para a nossa realidade piauiense, lembrando sempre que eu apresento para você os números que foram liberados através do último boletim atualizado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. O último boletim que nós tivemos da CESAP foi de ontem, dia 12 de abril de 2020, às 18 horas e 30 minutos. De acordo com este boletim divulgado pela CESAP, 1.068 casos foram descartados aqui em território piauiense da Covid-19. Foram pacientes que apresentaram sintomas semelhantes da Covid-19, que passaram por testagem, mas que não foram confirmados. Então, são casos suspeitos descartados oficialmente pelas nossas autoridades em saúde pública. De acordo com o boletim, nós temos 51 casos confirmados e eu vou passar detalhes para você, porque no último boletim que foi divulgado, acrescentou 4 casos confirmados. Não foi no último domingo, no caso, 3 pessoas são de Teresina, sendo 2 mulheres, uma de 53 e uma de 54 anos, e um homem de 66 anos. O 4º caso é do município de Piracuruca, quando uma mulher de 29 anos testou positivo para a Covid-19. Até o exato momento, em território piauiense, foram confirmados 7 mortes em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Esses são os dados oficiais da CESAP, lembrando sempre a você de casa que, de acordo com as autoridades máximas do estado do Piauí, no caso o governador Wellington Dias, e sempre em parceria com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, nós não temos um panorama real da nossa situação, porque os testes que confirmam a Covid-19, no caso se o paciente tem ou não a doença, chegaram com bastante atraso. E no caso, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal de Teresina. Falo da Prefeitura porque a nossa capital concentra grande parte da população piauiense. Mais de 50% ou quase 50% da população piauiense está na capital do Estado do Piauí. Por isso que realmente eu considero a fala das 2 autoridades. Nós não temos um panorama real da evolução da pandemia em território piauiense, mas esses números podem ser atualizados e explodir a qualquer momento por conta dessa quantidade de testes que vão ser aplicados em nossa população, que ainda não chegaram em definitivo na capacidade de trazer um panorama mais próximo da realidade de como a doença está chegando em território piauiense. É importante também falar para você de casa que existe um caso confirmado, de certa forma parcialmente confirmado, por assim dizer, em Caracol do Estado do Piauí.
O paciente manifestou os sintomas, passou por uma primeira testagem, só que essa testagem foi a nível de teste rápido. E, de acordo com o protocolo da Secretaria de Saúde, da CESAP, o paciente só é totalmente confirmado como paciente de coronavírus, de Covid-19, quando passa por duas testagens. Uma, teste rápido, e outro, teste laboratorial, realizado pelo LACEN. Então, por isso que este caso que deu positivo para a Covid-19 em Caracol, do estado do Piauí, ainda não está nos números oficiais da doença da evolução da pandemia em território piauiense.